Olá, você que está nos acompanhando aqui no Lance Itapema, seja muito bem-vindo para mais um Café com Política. Hoje, seguindo o nosso cronograma de entrevistas com pré-candidatos a prefeito da cidade, recebemos o pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, professor William Meister. Seja muito bem-vindo, William. Obrigado por nos receber aqui, Débora. É um prazer falar com todo mundo nessa manhã. É um prazer recebê-lo também. Professor, vamos começar, como eu faço aqui, claro, com todos os nossos convidados. Se apresente para a gente. Quem é o professor William? Bom, eu me chamo William Diógenes Meister, é um pouco complicado. Venho do Planalto Norte Catarinense, da região de Canoinhas, da cidade de Três Barras, região do Contestado. Quem não conhece a história catarinense, é uma bonita história. Me mudo para cá em 2005, depois de já conhecer Itapema, venho para estudar, faço curso de Educação Física na Univale, né? Me formo em 2008, tenho uma passagem pela história, pezinho na história. Foquei meus estudos em Sociologia e Ciência Política nos últimos anos. Atuo como professor de Educação Física na educação infantil, de 0 a 6 anos. Né? Desde o tempo de universidade, tive um envolvimento muito forte com o movimento estudantil. Né? Fui 2 vezes, por 2 anos, presidente do Centro Acadêmico de Educação Física, disputamos o Diretório Central de Estudantes. Era um outro momento, o Brasil vivia um bom momento para o movimento estudantil. Né? E eu participei do movimento, junto com diversas outras lideranças do município, do movimento em defesa da Praia Grossa, né? Que ocorreu a partir do ano 2011. Foi o primeiro levante popular de Itapema para discutir planejamento urbano, preservação ambiental, né? Aquilo ali gerou o primeiro e único até hoje projeto de lei de iniciativa popular da história de Itapema, né? Depois virou, acho que muita gente nem sabe disso, que depois virou um projeto de lei estadual, porque foi para a Câmara de Vereadores aqui, apenas 4 vereadores votaram favoráveis, o projeto foi derrotado. Então, um deputado estadual, na época da base do PSOL, o Sargento Soares, né? Grande amigo nosso, levou esse projeto para a Assembleia Legislativa. E ficou parado lá, o projeto está lá ainda parado, infelizmente, mas esse debate provocado pela população de Itapema naquele momento nos legou essa discussão, né? E desde lá, Débora, eu passei a militar em partido político, né? Me filiei ao PSOL na época, fui 2 vezes candidato a prefeito pelo PSOL aqui em 2012 e 2016. Pelo PSOL fui dirigente estadual, me candidatei a deputado estadual em 2014. Rompemos com o partido em 2017 por questão de divergência de posicionamentos. 2020 me filio ao PT, sou candidato a vereador em 2020 pelo PT. Fui honrosamente convidado pela micro regional do PT para coordenar a campanha Lula e Décio Lima na última eleição em 11 municípios da região. Assumi essa tarefa e agora foi meu nome indicado como pré-candidato a prefeito pelo PT em Itapema. Pois é, professor, então, já que você fez esse breve histórico, já me tomou aqui 2, 3 perguntas. Mas que bom que você fez essa explanação, porque é muito importante que as pessoas saibam, né, da trajetória, de como você chegou aqui a Itapema e também um pouquinho da sua trajetória política. Certo. Agora a gente vai partir para, como a gente combinou aqui anteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre a decisão de ser pré-candidato a prefeito da cidade. O que motivou? Você falou que recebeu um convite, mas também há motivação pessoal para ser pré-candidato a prefeito de Itapema? Bom, como eu te disse nesse histórico todo aí, desde 2011 a gente é bastante ativo na discussão política aqui da cidade, né? Então, sempre que nós tivemos que nos posicionar, nós nunca nos furtamos a isso, né? E muito ativos também dentro dessa construção, nos movimentos sociais e no partido político, né? Então, existe sempre a disponibilidade, sempre me coloco à disposição das tarefas, né? Participo, ontem mesmo estivemos ali em Balneário Camboriú para uma discussão sobre eleições com o deputado Fabiano da Luz, que é nosso líder na Assembleia Legislativa. Tivemos em Brasília 2 semanas atrás, conversávamos sobre isso há pouco, justamente para poder fazer essas discussões que são necessárias. Meu nome está à disposição do partido, o partido indica minha pré-candidatura, né? Tudo isso, claro, só vai ser confirmado lá na convenção em junho, mas o que motiva é essa necessidade de discutir
um rumo para a cidade. Itapema chega num momento em que a gente tem aí uma perspectiva de crescimento absurda para os próximos anos. Nós temos 450 obras hoje, mais ou menos, né? Porque acho que é até impossível de contar essas coisas em andamento neste momento, pelo menos mais 400 obras já liberadas até 2032. Ou seja, e nós temos um passivo ambiental, sanitário, nas áreas de saúde e educação, nós vamos falar daqui a pouco, nós temos um passivo no planejamento urbano e alguém tem que fazer esse debate. Então, nós estamos nos colocando à disposição por esse acúmulo desde 2012, né, toda essa militância que eu narrei aqui, né, de oferecer, com apoio do governo federal, uma alternativa para Itapema. Perfeito. E falando já, né, entrando nesse assunto das problemáticas da nossa cidade, como você bem explicou, Itapema é uma cidade que vive um crescimento pujante, um crescimento que até assusta muitas vezes quando a gente pega os números, né, das obras. Qual é hoje, do ponto de vista do professor William, pré-candidato a prefeito de Itapema, o maior gargalo da cidade? A ausência total de planejamento dos últimos 12 anos. Né? Para quem chegou agora, para quem não sabe, o PT governou Itapema de 2006 a 2012. Foi um momento em que nós tínhamos cadastro de terras públicas, foi feito um plano diretor, né? Foi aquele momento que o governo Lula estava, né? Era o governo federal e criou o Ministério das Cidades. Então veio essa demanda de planos diretores, muito recurso para infraestrutura nas cidades. Foi um momento que construiu-se bastante escolas, crescem terrenos públicos. Depois disso, 2012 para cá, o plano diretor que nós construímos enquanto movimento social foi engavetado governo após governo, ele foi alterado dentro de gabinete, sem a participação da sociedade. Então nós temos hoje uma cidade que libera construções em um grande volume, mas sem um planejamento de território, de especialização da cidade. Né? Então, a tarefa que nós temos é discutir, e eu tenho sido arrojado ao dizer isso, porque a pretensão é essa, o maior projeto de desenvolvimento econômico e social da história da região. E por que eu falo da região? Muita gente me pergunta isso. Porque nós temos feito diálogo constante, iniciamos com Bombinhas e Porto Belo, as candidaturas do campo progressista, democrático popular, da frente apoiada pelo governo federal, né, dos partidos que compõem a base do governo federal, para ser mais correto, né? Nós começamos a discutir um projeto integral, um projeto regional de desenvolvimento. Porque aqui de Porto Belo, Bombinhas e Itapema, nós temos uma interconexão entre esses municípios, uma interdependência muito grande. Nós temos expandido esse debate mais recentemente para Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí, por entender que esse eixo todo, você tem de Bombinhas a Navegantes, 40 km de BR-101, cortando as cidades, tem 7 cidades aí no meio. Então nós precisamos discutir um projeto de desenvolvimento regional e o PT se predispõe a fazer essa discussão. Embasado na realidade, naquilo que é factível, naquilo que é execuível, mas se propõe a fazer essa discussão, que é uma discussão pretensiosa e ambiciosa, eu diria, de discutir mais do que um município, discutir todo um território integrado. Professor, então, você elencou aí a falta de planejamento que envolve todas as áreas, né? Se é falta de planejamento, é na mobilidade, é na educação, é na saúde. Mas falando especificamente, vamos falar de educação, que certo. Como professor você tem, digamos assim, mais gabarito, né, para a gente poder começar falando de educação. Hoje, qual é o maior problema da educação de Itapema? Não é de hoje, né? Já faz um tempo. O Plano Nacional de Educação previa que nós já estivéssemos aí andando em todo o Brasil há muitos anos com a educação em tempo integral. Essa é uma demanda que nós vamos ter que lidar nos próximos anos e isso só se faz se nós tivermos vaga suficiente. Hoje nós temos um problema sério, vaga em creche e escola, né, pelo fluxo migratório todo que nós temos aqui, que é algo absurdo. Para você pensar em dobrar a carga horária de uma escola, ou seja, ter escola em período integral, no mínimo você vai ter que ter o dobro de escolas. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, nós precisamos voltar a investir na construção de escolas. Eu arrisco dizer, eu tenho feito um levantamento regional aqui, e fora um ou outro prédio adaptado, uma casa que pegaram para transformar numa creche, a última escola construída do zero, num terreno público e tal, se deu ainda no tempo do governo Dilma.
na maioria dos municípios aqui. Depois disso, a gente teve a lei de teto de gastos, que limitou bastante a liberação de recursos para a construção de novas obras, né? E de lá para cá, a gente só acumulou deficiência nesse sentido, né? Falta de vaga, superlotação de sala, Você sobrecarga de acredita que hoje é uma profissionais. realidade, por exemplo, desculpe te interromper, Sim. mas seria uma realidade, por exemplo, num governo municipal, junto, aliado ao governo federal, trazer essa realidade para Itapema de ter escolas em tempo integral? É uma necessidade. É uma necessidade de tomar essa Mas hoje o política. governo federal conseguiria, junto, tendo um governo municipal aqui do PT, fazer essa aliança para trazer, seria algo concreto? Hoje você avalia que dentro dos gastos do governo federal conseguiria trazer esse recurso para cá? Eu não vejo dificuldade nenhuma, tanto via governo federal diretamente, via MEC, tanto quanto emendas parlamentares, né? A gente sabe que hoje tem um montante de emendas parlamentares aí suficiente para construir diversas coisas. Agora, a grande questão é onde, de que forma, acho que tem que ter um planejamento para tudo isso, a gente precisa de um novo levantamento territorial da cidade, né? Por isso, discutir um planejamento, desenvolvimento urbano é importante para que você consiga ter aparelhos públicos em locais em que ele vai ser mais útil para atender uma determinada população, né? A gente sabe do tamanho da expansão urbana hoje de Itapema, principalmente Fundo do Morretes, próprio Sertão do Trombudo, né? E passam-se quadras e quadras e quadras e quadras de novos empreendimentos sem nenhuma infraestrutura, aparelho público, um posto de saúde ou uma escola, uma creche, né? Então, tudo isso impacta na mobilidade urbana, impacta na acessibilidade ao serviço público, na qualidade da prestação de serviço público. Então, eu acredito que a gente precisa de um planejamento justamente para poder, com um planejamento, buscar o recurso, né? Porque essa é uma realidade. Se você chega lá pedindo um recurso, mas você não sabe onde vai alocar, você tem uma dificuldade maior de fazer com que esse recurso seja disponibilizado, né? Vamos falar então agora de saúde? Sim. Hoje a gente tem aí uma grande obra na nossa cidade, Certo. que é o hospital. Como pré-candidato, como o senhor avalia ter uma estrutura como essa aqui na nossa cidade, que quem for assumir a prefeitura a partir de 2025 vai ter uma responsabilidade imensa, Certo. um peso financeiro, econômico nos cofres públicos, né, imenso. Como é que você tem planejado isso dentro do teu plano de governo, né, se preparando para isso? Como você tem avaliado manter esse hospital aqui na nossa cidade? Você sabe, Débora, que tudo que a gente está discutindo aqui é muito em nível inicial. Nós Sim, temos um claro. planejamento de, a partir da segunda quinzena de maio, começar as plenárias públicas para fazer discussão do plano de governo. Nós temos montado uma grande equipe de quadros técnicos, né, que está disposta a construir um projeto avançado regionalmente, como eu falei aqui no começo. E tem pontos que são bastante polêmicos e dividem muita opinião. A gente há muito tempo, todas as discussões que eu estou te trazendo aqui não são novas, elas vêm de 2012 para cá. Já na eleição de 2012 a gente já se enfrentava com essas questões. O hospital sempre foi uma promessa de campanha de muitos candidatos, isso é uma realidade. E ele é uma polêmica por quê? Porque existe a necessidade, existe a discussão se deveria ser investido mais em atenção primária e secundária, ou seja, posto de saúde e atendimento especializado. Nós temos uma opinião sobre isso, já te conto sobre ela, mas é importante dizer que o problema do hospital, acho que todo mundo cita isso aqui, você citou em outras entrevistas, é custeio. Você construi o hospital, tudo bem, levanta o prédio, faz alguma parceria. O problema é a manutenção econômica disso. Eu queria dizer, eu assisti as entrevistas, vi que o secretário de saúde esteve aqui e disse com exclusividade que a UPA de Itapema vai ser 24 horas, mas eu queria fazer uma correção que ele não disse aqui. A grande questão é que a UPA que Itapema apresentou para o Ministério da Saúde não foi habilitada pelo Ministério da Saúde, porque ela não estava encaixada dentro dos padrões que o Ministério exigia. Por isso que ela funcionava 12 horas, porque não existe UPA 12 horas na política pública do governo federal. Então, o município bancava 12 horas, né, com recurso próprio, ou seja, mantinha o pronto atendimento do hospital em pronto atendimento 12 horas em separado, com recurso próprio, e agora privatiza a gestão da UPA para ela trabalhar 24 horas, ou seja, não está recebendo recurso do governo federal para atuar 24 horas porque não estava normatizada dentro das normas e dos padrões do governo federal, né? Então, se nós vamos ter um problema financeiro
quando o hospital começar a funcionar, nós já temos alguns agora. Que é você estar mantendo 2 pronto-atendimentos, o do hospital e a UPA, com recurso público ou terceirizando isso, fazendo negócio com isso, que é um Só que problema. com a metade da quantidade de pessoas assistidas, né? Porque hoje o hospital, quando for inaugurado, será Sim. 100 leitos. Sim. Lógico que vai ser Não, de uma fato que inauguração melhora. gradual, né? É óbvio que melhora. Não estou entrando nesse mérito, né? Estou Não, dizendo dizendo que. assim, que se há dificuldade hoje, imagina Ah, quando for sim, abrir. exatamente. Entendi a tua colocação. Então, acho que nós temos que fazer um debate bastante sério. Queria falar um pouquinho aqui, ó, que da parte do governo federal, a gente teve a retomada aqui de diversos programas, né? Por exemplo, Saúde da Família. Hoje tem 25 equipes de Saúde da Família em Itapema atuando no recurso federal. Nós recebemos no ano passado mais 6 novos profissionais do Mais Médicos. Hoje são 8 no total aqui no município, certo? 14 unidades básicas de saúde, postinhos de saúde, hoje funcionam com verba do governo federal. São 12 equipes de saúde bucal em atuação no município, um CAPS, ou seja, né, nós temos bastante recurso que o governo federal já destina ao município na área de saúde. Vou lembrar que a gente comentava aqui, nós recebemos uma emenda do deputado Pedro Kizai, do PT, de R$500 mil destinado ao hospital, o atual hospital, né, para melhorar aí o atendimento de dengue e Covid. A emenda sai até junho, eu sei que talvez o hospital esperava um pouquinho antes disso, né, mas é uma emenda que vem. E um ponto importante aqui, ó, e eu vou voltar para o hospital depois, que eu sei que você quer essa resposta. Um ponto importante, foi transferido 85 mil reais para a complementação do piso da enfermagem. Há muita polêmica aqui sobre a discussão do piso da enfermagem, a gente pode entrar em outro momento. Sobre o hospital, a gente vai precisar pensar o seguinte. Eu sempre faço um exercício pedagógico, como o professor tem esse hábito assim, né, de fazer um exercício pedagógico. Você que nos assiste, acredita que o atendimento no posto de saúde do teu bairro, ele dá conta de atender a tua necessidade? Se você precisa de um especialista, você tem esse atendimento disponibilizado? Porque se a resposta for sim, então nós vamos injetar todo o recurso que nós tiver para tocar o hospital para frente. Se a resposta for não, nós temos 2 problemas. Tocar o hospital e investir no básico. Eu jogo pela seguinte filosofia: a gente precisa fazer o básico dar certo. Se o básico funciona, a gente pode dar um passo além. O problema é quando a gente dá o passo maior que a perna e talvez, não quero acreditar nisso, mas talvez o hospital tenha sido um passo maior que a perna que o próximo governo vai ter que lidar. Agora, você quer voltar a falar do hospital ou eu já posso tocar aqui para a gente tocar os próximos assuntos? Você que manda. Então vamos lá. Nada. Não, então vamos lá. Vamos retomar aqui para a gente falar agora sobre turismo. Certo. Itapema é uma cidade que tem um grande potencial turístico, né? Eu que venho de fora e venho também de uma região de belas praias e de turismo que encanta o Brasil e o mundo, Itapema tem esse potencial também. Como você avalia hoje a cidade de Itapema do ponto de vista do turismo? Olha, a gente esteve em Brasília recentemente e eu fiz questão de visitar a Embratur, empresa brasileira de turismo, né? Porque Itapema carece de uma especialização para a cidade. A gente tem que decidir o que essa cidade é. Se ela é uma cidade de veraneio, se ela é uma cidade unicamente da especulação imobiliária, onde o que vale aqui é o preço do imóvel, ou se nós queremos destinar essa cidade para uma economia mais sustentável e perene. E acredito que o turismo é a indústria mais limpa que existe no mundo, né? Nós tivemos questão de visitar a Embratur para estudar a possibilidade de transformar Itapema num destino turístico internacional. E a Embratur foi muito enfática. É possível, mas a necessidade de transformação, da forma como nós construímos a cidade, ela é urgente, né? Itapema, outro exercício pedagógico, coisa de professor, né? Itapema é atrativa para as pessoas, não é pela quantidade de prédios. Porque se você gosta de prédio, você compra em São Paulo. Você vai lá, tem um monte de prédio, você vai lá, se diverte lá e compra o que você quiser. Itapema é atrativo para as pessoas porque tem estrutura, tem prédios, tem alguma estrutura, tem uma acessibilidade pela BR-101, né? Mas ela tem beleza natural.
E acho que às vezes as pessoas... Fala a verdade, professor, amanhecer com aquela vista do nascer do sol ali no nosso litoral, nossa praia, que não lindo Eu moro no demais. Alto São Bento, lá a gente tem a cadeia de montanha, a gente é Lindo, vizinho maravilhoso. Eu também vou muito no Alto São Bento, é Então, a lindo gente é demais. vizinho do Pico da Pedra, que fica em Camboriú, mas é na nossa divisa, a gente disputa com eles ali onde é que fica a divisa, né? Então, sim, é muito bonito. O problema é que nós estamos perdendo a beleza que a gente chama de beleza cênica, né? Balneário Camboriú já entendeu isso e está até vendendo a cidade para o cinema agora, né? Nessa perspectiva da beleza cênica, você pode emprestar para lotações de gravação de cinemas, documentários, etc. Né? Também é uma maneira de fazer dinheiro para a cidade. Agora, nós estamos perdendo a vista dali. A minha casa é uma casa simples lá e tudo mais, mas toda a nossa lateral já está tomada por prédios. Inclusive tem um de 14 andares, eu acho, na frente da minha casa agora que está sendo construído. Então, essa vista está sumindo, ela está desaparecendo, as ruas estão ficando escuras, o sol está se escondendo, ou seja, nós estamos perdendo qualidade ambiental e qualidade de vida, consequentemente. Então, assim, o turismo, voltando para o turismo aqui, em Itapema depende disso, porque ele não depende só da beleza cênica, mas ela é extremamente importante. Mas mexer nessa infraestrutura ecológica, né, ambiental, afeta a qualidade da cidade, qualidade da água da praia, afeta a qualidade da areia da praia, ou seja, afeta a qualidade também do turismo de veraneio, que é o que hoje mais movimenta Itapema. Agora, eu concordo com todo mundo que diz que é necessário criar outros aparelhos na cidade, porque a gente tem um turismo de ano todo. Porque tem que movimentar, né? Perfeito, tem que ser uma economia perene, sustentável, né? Então, nesse sentido que a gente consultou a Embratur para ver que possibilidades existiam. E uma coisa que foi dita com muita clareza para a gente, o turista que visita o Brasil ele tem uma expectativa de que está indo para um país preservado, está indo para um país que cuida do canudinho, né? Um país que não joga lixo no chão, um país que a água é potável, que a água tem qualidade, e quando ele chega Todo aqui... mundo vê isso lá de fora, menos a gente que está aqui dentro, né? A gente não A valoriza o gente que não tem, valoriza essas isso. riquezas. Então, assim, isso foi uma coisa muito destacada, assim, pela Embratur. Então, o turista internacional espera isso do Brasil. E espera uma malha hoteleira de qualidade, ele espera vivenciar a cidade, por isso que a cidade tem que ter identidade própria, ele espera ter experiências gastronômicas típicas, ele espera ter vivência com o povo local. E onde é que Itapema fornece isso hoje? Essa é uma questão que a gente vai precisar dar resposta, se a gente quiser, de fato, transformar isso aqui no destino internacional. E acho que a construção civil tem muito a contribuir, Débora. Queria concluir com isso. Porque, assim, muitos perguntam, mas você acha que esse projeto não choca com a construção civil? Bom, a gente tem convidado a construção civil a essa reflexão, porque eu via, sempre cito isso, começo do ano, por acaso, eu vi uma entrevista de um dirigente nacional aí do setor de construção civil dizendo, olha, voltamos a ter recordes na construção civil, por causa do investimento no Minha Casa Minha Vida e em obras de infraestrutura. E aí eu penso, quanta obra a gente pode readaptar em Itapema para transformar em hotel, em pousada, em habitação temporária para pessoas que vêm para cá e esperam encontrar essa rede hoteleira. Balneário Camboriú investiu muito nisso nos últimos anos e eu não digo que nós temos que copiar lá, nós temos que ter identidade própria. Mas é algo que a gente vai precisar, né? Investir em infraestrutura turística, infraestrutura de hospedagem, etc. Agora, mudando um pouquinho de assunto, e vamos Sim. para o nosso último tema, falando em pré-candidatura, né? Esses temas que são mais voltados para as problemáticas da Certo. cidade. Vamos falar então de habitação. Vamos. Nós temos aqui em Itapema um grande, digamos assim, eu falo problema, mas eu não quero jogar o problema ou culpa para quem está lá, Certo. né? Que é com relação às ocupações ou terrenos irregulares na nossa cidade. Então, nós temos hoje uma situação crítica ali no Morretes, na 450, em que as pessoas não têm acesso à água potável, à luz, né? Vivem numa situação de extrema vulnerabilidade, nem parece que a gente está, né, realmente em Itapema. Você chegou a citar aqui para mim também que no Alto São Bento também a gente tem uma situação, Muitas né, enfim. Então, a gente não tem como, né, não falar sobre esse assunto, se a gente também recebeu aqui a informação de que haverá um investimento do governo federal para poder trazer casas populares. Fala um pouco para a gente sobre esse tema.
muito pequeno ainda, né? São 150 unidades, são casas mesmo do Minha Casa Minha Vida. Depende agora do município agilizar essa documentação, terreno, etc. Prometem entregar até o fim do governo, tudo bem, então a gente vai acreditar nisso e vai desejar que cumpram mesmo, porém é muito pouco. Se eu não me engano, alguns anos atrás, no governo do PSDB, também foram disponibilizadas 400 habitações e, por questão burocrática, o município perdeu as habitações. É porque tem prazo, né? Tem que apresentar o projeto do Tem prazo, tem projeto, tem que ter gestão, e se você não cumpre isso ou não se mostra interessado, esse volume de moradias é destinado para outro lugar. Existe uma fila muito grande, né? A gente sabe que déficit habitacional é um problema sério no Brasil inteiro, e nós temos que entender o seguinte: se a cidade é interessante, atrai as pessoas que querem comprar, tem poder aquisitivo de comprar apartamento aqui, ela é interessante para muitas outras pessoas que não têm esse poder aquisitivo, né? Itapema se orgulha de dizer que é o segundo, como é que é? O segundo metro quadrado que mais mais valoriza no caro Brasil. do país, mas eu pergunto, isso é bom para quem exatamente? Talvez seja bom para quem constrói, para quem vende, mas um mérito desse tem que ser bom para todo mundo. Então a gente tem que aprender a compartilhar essas vitórias, certo? E você ter pessoas que migram para cá, necessitam de moradia para poder trabalhar, atender inclusive esse mercado da construção de imóveis que mantém o metro quadrado mais caro, você precisa que as pessoas tenham qualidade de vida aqui, né? Então, uma coisa que eu sei que vai ser um desafio imenso para quem governar Itapema, e nós pretendemos fazer esse debate com seriedade, é construir projetos de habitação de interesse social, que inclusive vão para além do Minha Casa Minha Vida, porque Minha Casa Minha Vida também tem as suas exigências de renda, de financiamento, etc., que ajudam muito, mas não resolvem por si só o problema. Então, nós estamos estudando e não temos ainda uma resposta definitiva, estamos estudando alternativas de fechar parcerias para que o município tenha autonomia também, talvez com recurso federal, para desenvolver seu próprio programa de habitação de interesse social, né? Esse é um gargalo que precisa ser sanado, certo? O governo federal tem consciência disso, porque analisa os fluxos migratórios, sabe que é essa região em que a gente vive. Por isso que o projeto de desenvolvimento regional, ela é hoje a região que mais cresce em número de novos habitantes no país. Itapema, de 2010 para o novo censo 2022 para agora, 2024, cresceu em número de habitantes cerca de 40%, são dados oficiais, né? Oficialmente nós temos 75.940 habitantes, mas se você consultar pessoas do administrativo da prefeitura, elas vão dizer que calculam que a gente tenha entre 82 mil e 87 mil pessoas no município hoje, né? Então, de fato, a gente precisa não só garantir casa para quem não tem, mas observar a qualidade da moradia. Eu tive no Fundo do Morretes essa semana, acompanhando, dialogando com trabalhadores da construção civil, e vou te dizer uma coisa, eu vi pessoas morando numa vila de containers, de 3 andares, cheio de gente, cada família em um container, e o cara cobra R$ 900 mais luz das pessoas para morar naquilo, chovendo dentro, uma coisa absurda, e essas pessoas servem a construção civil do município. Se isso não é um problema, sabe? Tem que ser um problema, uma vergonha para a cidade, isso, sabe? O segundo metro quadrado mais caro do país ter gente morando nessa situação. A impressão que eu tenho, eu acho que quem está nos acompanhando aqui deve compartilhar também do mesmo pensamento, mas eu penso assim, às vezes, que Itapema é uma cidade que está prestes a colapsar no seguinte sentido: cresce muito, há um crescimento, a construção civil, o aluguel é mais caro a cada ano, mas o salário médio, ele não aumenta. E eu faço aqui uma breve comparação com Brasília, por exemplo. Em Brasília, você paga R$ 4.000 de aluguel, mas você chega a ganhar salário de 10, 12 mil reais, 8 mil reais, né? Aqui em Itapema, a gente não tem essa realidade. A gente paga aluguel de R$ 4.000, mas a pessoa precisa, ali, o salário médio é 2.500 para passar o dia inteiro trabalhando. Exato. Então, a impressão que eu tenho, ainda mais pensando, por exemplo, e aí é por isso que quem está nos assistindo e é empresário, que tem a sua empresa, sabe que há uma rotatividade muito grande nas lojas, né, nas empresas, na própria construção civil, né, as empreiteiras tentando buscar mão de obra qualificada, mas não consegue, porque não tem como se manter na cidade.
Aí você me abre uma brecha para falar de economia rapidinho. Eu sei que você tem outras perguntas aí, mas é importante o seguinte: nesse projeto a gente tem discutido dinamização da economia do nosso município, porque Itapema hoje ela se orienta única e exclusivamente por um setor econômico hegemônico, que é o setor da construção civil e da venda de imóveis. Porém, Itapema não vive só disso. A gente sabe que o setor comercial aqui é muito grande, a gente sabe que a prestação de serviços aqui acompanha também o setor de construção civil, e nós temos a possibilidade, discutimos a possibilidade há muito tempo da dinamização da economia. Temos algumas maneiras de fazer isso já de pronto, assim. Primeiro, volta a falar de planejamento urbano. Uma coisa que ajudaria muito na distribuição de renda e na dinamização da economia é você, dentro de um planejamento urbano, rediscutir a importância das centralidades nos bairros. Você vem de uma cidade planejada, conheceu uma cidade planejada, que é Brasília, né? Eu conheço outras, tento ser um pouco viajado, apesar do salário de professor me limitar um pouco, mas a gente acompanha cidades em que você percebe que cada bairro tem uma identidade diferente, ele tem uma centralidade, ele tem uma arquitetura diferente, porque ele ganha uma vida autônoma. Se você cria uma centralidade no Alto São Bento, por exemplo, que é um bairro que ainda tem bastante espaço para você poder expandir e construir centro, né? Você tem ali o banco, o teu comércio dentro do próprio bairro, você consegue girar as pessoas ali. Isso já resolve uma parte do problema de mobilidade urbana, porque a pessoa tem que se deslocar menos, ela não precisa nem de carro para se deslocar muitas vezes. Você gera emprego e distribui renda na própria localidade. Então, se você conseguir mapear nos bairros possíveis pontos de centralidade, fazer um tipo de incentivo econômico, fiscal, que seja para a instalação de alguns aparelhos comerciais, econômicos, enfim, naquela localidade, mesmo distribuir os aparelhos públicos para essas localidades, você dá centralidade para regiões dos bairros e você consegue fazer uma dinamização da economia, uma diversificação maior da economia e distribuir renda. Sabe, com as pessoas circulando menos, tendo que vir de lá do fundo do Morretes, do Praia Mar, até a ponta da meia praia para conseguir trabalhar, sem um transporte público de qualidade, sabe, com toda a problemática de acessibilidade que a gente tem, etc. Então é algo que a gente está se debruçando bastante para entregar para Itapema. Você que está nos acompanhando aqui no Facebook do Lance Itapema, nós estamos recebendo no Café com Política o pré-candidato a prefeito da cidade pelo Partido dos Trabalhadores, professor William Master. Agora, professor William, chegamos à nossa reta final. A gente poderia falar horas aqui, né? Conversando sobre... E convide mais vezes, por favor. Sobre política pública. Aham. Mas vamos falar agora de eleições especificamente. Vamos. A gente sabe, e não é novidade, que o Partido dos Trabalhadores tem um público fiel, seja em Itapema ou em qualquer região do país. Sim. Assim como, representando a esquerda, né, mas assim como a direita também tem o seu público que é muito fiel, por isso a gente vive essa polarização política no nosso país. Mas o pré-candidato William Master, o professor William Master, está numa cidade em que, em sua maioria, nós temos um eleitorado alinhado ideologicamente com a direita conservadora. Como arriscar, né? Como você se coloca, né, nessa campanha, entendendo que há, de fato, uma maioria que seja, de fato, uma oposição sua? Na verdade, eu sempre digo assim, a política é feita de momentos, né? Porque em 2002, quando Lula se torna presidente pela primeira vez, a nossa região aqui, Balneário Camboriú, foi uma das cidades em que Lula foi mais votado, sabe? Itapema também teve uma participação. O PT ganhou, na verdade, as eleições em 2008, mas governou de 2006 a 2012 a cidade de Itapema. Então, assim, a política é feita de momentos, né? E o momento é transitório. A gente reconhece, claro, que na nossa região houve uma maioria muito grande para o Bolsonaro na eleição contra o Haddad, por exemplo, né? Mas essa diferença, e eu coordenei a campanha Lula, como eu falei aqui, em 11 municípios da região, a diferença de votação favorável ao Bolsonaro diminuiu na eleição com o Lula aqui na região. E devido a um bom trabalho que nós fizemos, né? Então, assim, o que a gente percebe hoje? A gente percebe uma maior facilidade de diálogo, as pessoas estão dispostas a ouvir. Polarização. Eu digo que polarização sempre existiu na política. Você defende um projeto, o outro defende um projeto oposto e você choca isso numa disputa eleitoral. Isso é normal, né? Agora, que seja uma polarização, que seja uma disputa embasada em projeto de sociedade, né?
Não pode ser afetiva, assim, a coisa, né? Não, eu tenho raiva de ti, voto no outro. Tem que ser uma coisa discutida com racionalidade. O que nós queremos é amadurecer esse debate. E não em partidos. Não, eu nem diria isso. Eu acho que você pode votar no partido se você identifica que esse partido defende e apresenta o projeto de sociedade que você defende, né? E é por isso tanto que eu estou no PT, né? Passei pelo PSOL, estou no PT, porque eu tenho um lado na política. Acho que a política é feita disso. Agora, o que tem que se ter é maturidade política para fazer o diálogo com o divergente. Política é a arte do diálogo com o diferente, com o que pensa diferente de ti, para que você chegue no denominador comum, né? É isso que a gente tem de tarefa, é isso que o presidente Lula pede para nós. Dialoguem com todos que estiverem abertos a dialogar. Porém, tenham um projeto. A gente dialoga embasado num projeto. Defendemos um projeto de sociedade, né? Eu estou acompanhando aqui essa questão do PL de Itapema, né? Essa disputa toda que aconteceu. Você está comendo a pipoca e assistindo, né? Assim, é engraçado que as pessoas sempre nos perguntam. Eu acho que tem que ser colocado umas questões assim. Eu reconheço o trabalho que foi feito pela base ali, pelo Fomento, né? Na campanha do Bolsonaro. Acompanhei a intervenção do Jorginho Melo para colocar Jorge Seife como presidente municipal. Chegou para mandar e aí trouxe o Xepa, o primeiro infiltrado da Nilza no PL, né? As pessoas dizem, o Jorginho não sabe, o Bolsonaro não sabe. Sabem, porque faz parte de um projeto de disputa eleitoral. Tem controle sobre o partido, né? A gente acompanhou, achou invasiva, né, essa entrada da Nilza no PL, apoiando o genro que está fora, é uma coisa que foge daquilo que eu falei antes, da preocupação e discussão de um projeto de sociedade. Casamento no final ali? Olha, só eles podem dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que isso... Não, é que isso é o seguinte, assim, né? Você percebe que a pessoa tá... E foi dito aqui pelo próprio secretário de saúde que me deixou, assim, de cara. Não, isso aí, a filiação da Nilza é o projeto para ela se eleger em 2026. Pô, isso é o uso político de uma sigla partidária para disputa única e exclusivamente do poder pessoal. Isso é absurdo, sabe? Não é o tipo de política que nós praticamos, né? Então, eu não poderia deixar de pontuar isso aqui. Então, você que está no PL, se você não se identifica... Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, muita gente diz... Não, muita gente diz, mas como é que pode PT estar coligado com o PL no interior do estado? Sim, em alguns primeiro do Brasil. Não, e primeiro que interior é uma composição diferente. O governo do interior é muito diferente. Segundo, que o antigo PL dialogava com o governo Dilma há muito tempo atrás, né? Isso antes do Bolsonaro entrar no partido. Então, é por isso que eu digo, a política é feita de momentos. E o que a gente tem que ter é maturidade para entender. O que o PT está fazendo é apresentar um projeto de sociedade e dizer para as pessoas, quem quiser dialogar a partir dessas ideias, estamos aqui para fazer esse diálogo, certo? O que a gente não faz é entregar nossos princípios, nossa ideologia por um projeto de poder temporário. Professor, isso não esperem de nós. Professor, eu preciso tocar nesse assunto porque assim como um pré-candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores em Itapema herda o bônus, né, de ter um governo federal ancorado ao seu lado, como você trouxe aqui diversos projetos, emendas, né, a possibilidade de trazer grandes obras e projetos para a nossa cidade, existe também o ônus, né? Por exemplo, a gente tem aqui, a gente vê algumas pautas ideológicas que o governo federal já sinalizou ser a favor. Sim. E que isso reflete muitas vezes nos municípios, na sociedade, e traz uma insegurança. Por exemplo, legalização de drogas, que é uma pauta hoje que a gente recebe nas ruas das pessoas que frequentam aqui a orla da nossa meia praia, a própria legalização do aborto, que é um assunto que vez ou outra permeia o governo federal. Então, isso causa uma insegurança, muitas vezes, por parte da população. Como é que você avalia isso e como você rebate possíveis críticas? Porque muitas pessoas podem dizer, não quero nem ouvir o professor porque o professor é a favor, já liga uma coisa a outra. Como liga o bônus, liga também o ônus.
Olha, primeiro que esses debates eles são de cunho federal, não cabe a nós discutirmos isso no município, porque uma vez fizeram uma fake news, né? Fake news não é novidade, ela só ganhou evidência, né? Em 2012, dizendo: o professor Willian é candidato e jura que vai legalizar as drogas em Itapema. E lançaram uma foto minha com essa frase embaixo, como se fosse uma notícia de jornal. Foi absurdo isso, né? Esse é um debate de esfera nacional. E não é um debate brasileiro, é um debate internacional hoje, a questão de como você lidar com a drogadição. Pensando em Itapema, como trazer esse debate para cá? A gente reconhece que existe uma problemática de cunho social, né? Como eu disse no começo, se essa cidade é atraente para quem tem dinheiro, também é atraente para quem não tem e que gostaria de morar aqui, de poder viver aqui. Muitas vezes não tem condição de fazer isso. Então, uma coisa que o governo municipal, o governo da prefeita Nilza negligenciou, inclusive terceirizou a responsabilidade, é assistência social. O governo federal tem investido massivamente em assistência social para que você construa aparelhos de assistência social, casas de passagens, abrigo para mulheres vítimas de violência, delegacia da mulher, né? E nada disso tem chegado aqui. Acolhimento de pessoas em situação de rua, acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e drogadição, e nada disso tem chegado aqui a não ser por meio de terceirização de serviço. Então, ou o governo municipal assume essa responsabilidade com seriedade e ciência, com técnicos profissionais, com recursos do governo federal, com as políticas públicas que estão montadas no Sistema Único de Assistência Social, e leva isso a sério, a gente nunca vai resolver esse passivo aqui. Com relação a aborto, é o mesmo debate. Existem condições de aborto legalizado. O que a gente sofre muitas vezes, é o caso de estupro, por exemplo, né? O que a gente sofre muitas vezes é o contrário, é a influência de um moralismo, a mistura de religião com política, que impede o acesso à política pública, né? O que a gente faz é debater as condições da legalidade e a necessidade de ampliação Então, você é dela. a favor da legalização do aborto em outros casos que não seja de abuso sexual? Nós somos a favor e temos o apoio dos movimentos feministas aqui da região para fazer esse debate, da discussão séria sobre a necessidade de ampliação dessa política, né? Porque se trata de uma questão de saúde. Quem tem dinheiro no Brasil faz aborto. Faz aborto, inclusive, em clínicas sérias, grandes. Quem não tem dinheiro sofre com isso, sabe? Muitas das vezes tenta fazer o aborto em casa, tenta fazer da forma errada, ou a mulher sofre com isso, morre, sofre sequelas, ou o próprio feto, que não consegue fazer o aborto. Então, isso é um problema de saúde pública, não é um debate moral, né? E é um debate que o nosso campo nunca se furtou de fazer, porque o nosso campo debate a problemática da sociedade, é embasada naquilo que é dado, ciência, necessidade. Então, é isso que a gente tenta trazer para a sociedade, assim, um debate mais maduro e mais científico do que moral. E é difícil, eu sei que é difícil, sabe? Mas é uma etapa que a gente precisa superar. E enfatizo, não é um debate que a gente vai resolver num município. Isso é um debate de esfera federal, que precisa ser discutido no Congresso Nacional, precisa ser discutido dentro dos ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social, né? De como lidar com esses problemas que são sérios no nosso país. Agora, para finalizar nossa entrevista, eu quero saber, o Partido dos Trabalhadores tem avaliado com outros partidos possíveis alianças? Como é que vocês têm se desenhado neste xadrez político de Itapema? Nós temos um rol de alianças já desenhadas, que são basicamente aqueles partidos que estão mais próximos da esfera do governo Lula. Nós temos a nossa federação, inicialmente, são 3 partidos, né? PT, PV e PCdoB, né? Temos já um diálogo aqui em Itapema já firmado, né? Precisa de para algumas arestas, mas já está afirmado o apoio do pessoal e da rede também, né? A nível estadual, a gente... O PSB aqui não. É que o PSB aqui, né? Que inclusive hoje tem dentro do quadro do PSB o ex-prefeito que era do PT. Aí que ele não está mais. Ele saiu lá em 2012, PDT, né? Mas o senhor chegou a citar aqui sobre a boa gestão do PT, que foi por ele, né? Não tem um diálogo, uma ligaçãozinha assim, Sabinho, vamos fazer um apoio aqui? Olha, na verdade, primeiro é bom esclarecer que o grupo dele migrou para o PDT, né? Agora na janela partidária. Então a gente não sabe como é que está o PSB, apesar de que a gente recebeu aí mensagens do pessoal que ficou no PSB de que tem interesse em dialogar. Então é óbvio que nós vamos dialogar, o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, né? Tá dentro do nosso campo.
Em Porto Belo, a candidata da nossa frente é do PSB, né? Então a gente tem um diálogo franco e maduro. A questão é se os grupos querem dialogar conosco, né? E assim, e nós temos um diálogo a nível estadual também com Solidariedade, mas aí é um partido que ainda não temos uma posição, né? Mas estamos fazendo diálogo. Estamos fazendo diálogo para compor essa frente, que é uma frente progressista, democrático popular, né? Que a gente sempre fala do campo, que é o campo democrático popular, assim, campo da base de apoio ao presidente Lula. Agora, aquilo que eu falei, todo mundo que estiver aberto a fazer o diálogo a partir do nosso programa é bem-vindo, certo? Se o grupo do professor Sabino preferiu dialogar com a direita, há muitos anos vem fazendo isso, está lá com o governo municipal, agora está vendo onde se encaixa, porque foi dispensado pelo governo municipal, sabe? Cheio de arrogância para dialogar conosco, pensam num projeto de poder e não na política, e não é um problema que eu vou responder para você, que é ele que tem que vir se explicar, entendeu? Agora, da nossa parte, todo mundo que dialoga com um projeto progressista, que dialoga com um projeto que a gente vem defendendo a nível nacional, é bem-vindo para fazer a discussão conosco, sem problema algum, sabe? A questão é que eu sei que rola muito preconceito, e eu queria finalizar com isso, assim, preconceito, medo, sabe, de ser taxado disso ou daquilo, só que eu digo uma coisa, quem perder a oportunidade de dialogar esse projeto, construir conosco esse projeto, Arrojado. arrojado, tu tá definindo ele aí. Por qualquer questão de preconceito ou medo, vai perder uma grande oportunidade. É isso que a gente está oferecendo para Itapema, uma grande oportunidade de especializar a cidade, de transformar essa cidade num potencial econômico integrado a uma região de desenvolvimento econômico, embasado nas políticas públicas que existem, embasado nos recursos que estão disponíveis, nada que não seja execuível. Então, a oportunidade está aí, está colocada na mesa, estamos abertos ao diálogo. Professor William Maister, muito obrigado pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite. É sempre bom a gente ouvir os pré-candidatos, apresentar os pré-candidatos para quem está nos assistindo. E eu quero agora deixar o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Débora. Queria dizer que eu gostei muito de estar aqui. Estou surpreso como essa mídia potente que é o Lance Itapema é tocado por mulheres, 100% por mulheres. Isso me deixa muito feliz de ver esse protagonismo que vocês têm aqui. Obrigado pela receptividade, pela qualidade do material que vocês têm entregado para a cidade. Continuem com esse trabalho. E novamente reforço, assim, visitem as nossas páginas, meu perfil pessoal, @profe_William. Visitem lá o Comunica BR do Governo Federal, tá aqui, ó, todas as informações verdadeiras, né? Os dados reais dos investimentos do Governo Federal aqui no município de Itapema. Você pode procurar do Estado, pode procurar do que você quiser lá. E tome muito cuidado ao repassar informações que não sejam verdadeiras. Elas fazem um estrago imenso. Eu espero muito, Débora, que quem se predispor a fazer a disputa eleitoral para o município de Itapema faça disputa a partir de projetos, sabe? Hoje você tem a fake news 2.0, que é absurda. Você coloca a imagem da pessoa, a voz da pessoa, a boca da pessoa falando uma coisa que ela não disse. Inteligência artificial, né? Totalmente. Então eu espero que isso não seja um artifício aqui nas eleições de Itapema, que a gente leve isso aqui a sério, porque a cidade merece dar um passo além, né? E nós estamos aqui prontos para fazer essa discussão. Muito obrigada, professor. E você que está nos assistindo, continue muito bem informado acessando as nossas redes sociais ou então o nosso site www.lanceitapema.com.br. Eu aguardo você na próxima terça-feira. Até lá!